Imagina só uma doença que pode causar mais de 10 milhões de mortes por ano. Isso mata mais do que doença cardiovascular, infarto ou até mesmo câncer. E mais, se eu te disser que isso já está acontecendo, mas que tem uma maneira de você ajudar a prevenir que isso aconteça. Parece até meio assustador, meio catastrófico, meio apocalíptico. Mas tá a fim de saber do que eu estou falando? Fica aqui comigo, que eu sou Renata Berenger, eu sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. Para vocês entenderem melhor esse problema, eu vou contar para vocês de um paciente que eu atendi essa semana. Eu fui de um hospital ver esse paciente que já estava internado lá há mais de um mês. Era um senhor que teve um problema cardíaco e acabou sendo internado no CTI, no Centro de Tratamento Intensivo. Aquele lugar que todo mundo tem medo, mas não deveria, porque quem está lá é porque tem chance de se salvar, senão nem vai para o CTI ou UTI. Enfim, ele estava lá, já tinha tomado um monte de antibiótico. E recentemente, uns 2, 3 dias antes de eu chegar lá, ele tinha feito um pico febril e uma queda na pressão. E aí todo mundo já ficou nervoso, todos os médicos muito preocupados e começaram 4 antibióticos para ele. 4 antibióticos diferentes. E aí, num certo momento, um dos médicos achou que aquilo ali estava um pouquinho demais e resolveu me chamar, que eu sou especialista em infecções, para ver se realmente ele precisava daquilo tudo. Eu fiquei lá muito mais de 2 horas analisando todo o prontuário e vendo o paciente. E aí eu entendi naquele momento que aquela febre e a depressão não estavam relacionados a uma infecção. E aí a minha sugestão foi que se suspendesse os 4 antibióticos. Ficou todo mundo muito nervoso na hora e até mesmo a família, mas eu acalmei, conversei, expus os fatos e a gente conseguiu deixar o paciente sem antibiótico. E é claro que não foi surpresa para mim que ele evoluiu bem, continuou fazendo eventualmente alguns picos de febre, mas já tem uns dias que ele está sem antibiótico, sem todos os efeitos colaterais e está conseguindo se recuperar, não tão rápido quanto a gente gostaria, mas a gente está caminhando. E aí que entra toda a questão da resistência aos antimicrobianos. Não importa se você está no CTI ou se você está na sua casa com uma sinusite ou mesmo um resfriado e você toma algum tipo de antibiótico, o que isso vai fazer no seu corpo? Ele vai matar as bactérias que estão causando a sua doença, se realmente você tiver uma infecção bacteriana, mas eles também vão matar as bactérias boas do seu organismo, o seu chamado microbioma. São as bactérias que convivem ali com você e te causam vários benefícios. Quando você tem as suas fezes, o seu trânsito intestinal adequado, é porque elas estão funcionando. Também isso acontece na sua boca, na sua pele. Só que quando você toma um antibiótico, ele mata todas essas bactérias que são sensíveis ali em você. E só vai sobrar quem é resistente. Então, além de efeitos colaterais como diarreia, candidíase, dor no estômago, náusea e vômitos, problemas no fígado, você também fica ali colonizado, que a gente chama, né? O seu microbioma fica alterado por bactérias multiresistentes. E aí, o que acontece? Quando você tem outra infecção, é provavelmente por alguma dessas bactérias. E o antibiótico que você tomou vai passar a não tratar mais aquele tipo de infecção. Então, quanto mais você toma, mais resistente você fica. Imagina isso dentro de um hospital, onde os pacientes têm a imunidade pior ainda. Mas, então, ao contrário do que as pessoas acham, os antibióticos eles não aumentam a sua imunidade, eles acabam diminuindo. Voltando um pouquinho para os dados, o que está acontecendo? Globalmente, no mundo todo, as pessoas têm usado mais antibióticos. Isso depois da pandemia piorou muito. Então, tem um estudo muito impactante que fala que em 2021, mais de 7 milhões de pessoas morreram
por bactérias multiresistentes. E dessas 7 milhões, 1,5 milhão, a gente conseguiu comprovar que elas realmente morreram diretamente por causa dessas bactérias. E ainda esse estudo vai mais além e fala que a partir de 2050, se nada for feito, 10 milhões de pessoas por ano vão morrer por conta de bactérias multiresistentes. E aí você deve estar pensando assim, o que eu tenho a ver com isso? Tudo a ver, porque para a gente conseguir que isso não aconteça, a resposta à luta tem que ser conjunta. Todo mundo tem que fazer tudo direitinho para que isso não aconteça. Isso envolve quem prescreve, que são os médicos, então a gente tem que proporcionar estudos e maneiras deles prescreverem adequadamente os antibióticos, mas você, leigo, que não prescreve, também tem que prestar muita atenção, primeiro, em como você toma, como você usa esses antibióticos. Então, não vá ao médico e fique pedindo e fique demandando, quase mandando que ele prescreva antibióticos sem necessidade. Muitas vezes a gente vê pessoas que estão gripadas, estão com infecções virais, mas numa ansiedade de resolver o problema logo, quer que tome antibiótico e o médico fica receoso, vai e passa. E aí, 2, 3 dias depois, é claro que você melhorou, porque você estava com uma infecção viral, mas você atribui essa melhora aos antibióticos, mas na verdade o que ele está fazendo é alterando as suas bactérias, é conferindo resistência a essas bactérias. E pior, você está transmitindo e passando para todo mundo essas bactérias, porque isso sai nas fezes e vai para o nosso esgoto, passa para os animais. Quando você dá antibiótico demais para o seu cachorro, para o seu gato, isso também está ali alterando o microbioma de todo mundo. Então, os antibióticos são os únicos, são as únicas drogas, as únicas medicações que a gente fala que não altera só quem está tomando. Se você toma um antidepressivo, por exemplo, ele está lá agindo no seu organismo. Quando você toma um antibiótico, ele não está só agindo em você, ele está alterando as bactérias de todo mundo, porque de alguma maneira você transmite isso para o ambiente. Então, essa é uma questão muito, muito grave. E a gente tem que ter uma resposta coordenada para conseguir diminuir isso. Essa história lá do paciente da UTI me marcou muito, mas que nem ele, eu vejo às vezes dezenas de pacientes por dia que estão em uso de antibióticos que na verdade não eram necessário ser prescritos. Na medicina veterinária eu vejo isso acontecendo o tempo todo também. Tem antibióticos de última geração que estão sendo prescritos para animais que nem precisariam. E quando a gente expande isso para a agricultura e para as produções de animais, é pior ainda, porque a gente vê que tem produtores que usam antibióticos em larga escala para tentar atingir um aumento na produção que, na verdade, nem seria necessário se todo mundo conseguisse consumir os alimentos de maneira racional. Então, só para deixar muito claro aqui, existem ações que todo mundo pode fazer para contribuir que essa resistência antimicrobiana não aconteça. Você aí que está assistindo esse vídeo, o que você pode fazer? Primeiro, não tomar antibiótico à toa. Não vai no médico e fica enchendo o saco dele querendo tomar. Não pega a prescrição do seu coleguinha ou de alguém da sua família e acha que porque ele teve sintoma parecido com o seu, você pode tomar o mesmo tratamento dele. A gente sabe que, teoricamente, você só consegue antibiótico com uma receita, uma prescrição médica. Mas a gente sabe que tem um monte de farmácia por aí que vende sem. Isso é totalmente legal. Então, assim, também não compre dessas farmácias. Outras medidas simples, como higienização das mãos. Quando você lava, higieniza suas mãos, seja com água e sabão ou com álcool, você está diminuindo o seu risco de contrair infecções, às vezes uma diarreia, uma gripe, que pode evoluir para casos mais graves e que você tem sim que usar antibióticos. Então faz parte. A outra coisa é a questão das vacinas. Quando você se vacina e vacina os seus filhos, você diminui a circulação dos vírus e diminui que as pessoas fiquem mais doentes. E aí a gente usa menos antibiótico. E sempre que você tiver que tomar, tome adequadamente, do jeitinho que seu médico prescreveu. Porque é outra questão como a gente vai conseguir treinar esses médicos para que eles não prescrevam mais do que o necessário, que a gente sabe que é uma realidade que a gente hoje em dia trata
com menos dias as infecções. Antigamente a gente tratava uma pneumonia, uma sinusite por 14 dias. Hoje em dia a gente consegue fazer isso com 5 a 7 dias de antibiótico. Se você tem uma infecção do trato urinário, às vezes a gente trata 3 dias. Então, se você tem um médico que está te prescrevendo 14, 21 dias de antibiótico, tem alguma coisa errada aí. Conversa com ele ou então troca de médico. Aproveita agora e já manda esse vídeo para aquele seu amigo que vive tomando antibiótico porque está com sintoma gripal e quer ficar bom para ir para a noitada mais rápido, ou que tem aquele compromisso que tem que melhorar e toma antibiótico, ou então pega a receita da tia, da avó e toma antibiótico, e o cachorro está com diarreia, toma antibiótico. Vamos parar com isso. Manda esse vídeo para a gente acabar com essa resistência bacteriana. Obrigada e até a próxima.